Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Heitor Loureiro e este é o Nome Disso é Política, o podcast de quem acha que tudo se discute. Mais um episódio diferente. Dessa vez vamos ouvir 3 análises sobre recentes eleições e trocas de governos no Oriente Médio e no Cáucaso. Convidei os meus amigos e velhos conhecidos deste podcast, Andrew Trauman e Monique Sohachevsky, para falarem de eleições no Irã e do novo governo Israel. Aproveito e agradeço aqui o Andrew e a Monique por aceitarem participar de mais essa edição do Nome Disso é Política e convido vocês a acessarem gepom.com.br para conhecer os cursos que eles oferecem por lá. A rede Onden Podcasts tem uma campanha no Apoia-se. A partir de R$5 por mês, você pode nos ajudar a continuar produzindo o Nome Disso é Mundo, Mundo Interno, Nome Disso é Diversidade e muito mais conteúdo. É só entrar em apoia.se/Onden e fazer a sua contribuição. A rede Onden também tem um canal no Telegram. O endereço é t.me/podcastonden. E uma conta também no Instagram. Procure por Podcast Onden. Nas 2 redes você pode encontrar mais conteúdo, além de poder conversar com a gente e dizer o que você achou do nosso episódio. Fique agora com o professor Andrew Trauman e as eleições no Irã. Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes. Para a surpresa de ninguém, Ibrahim Raisi foi eleito presidente do Irã no último dia 16 de junho. Algo marcante nesse pleito é que houve apenas 48,8% de comparecimento às urnas, o mais baixo desde a Revolução Iraniana de 1979. Ele vence com 62% dos votos. O Mohsen Rezai, ex-chefe da Guarda Revolucionária, teve 12%. E o considerado moderado Abdel Nasser Hemati, ex-presidente do Banco Central, teve 8,5%. Também é importante lembrar que tivemos 14% de votos nulos, tá? Muitos analistas internacionais estão interpretando esse baixo comparecimento às urnas como uma espécie de um sentimento de desilusão da população devido à falta de opção que o eleitorado iraniano teve nesse pleito, né? Explicando ao nosso ouvinte, no Irã nós temos um sistema onde todos podem votar, mas nem todos podem ser votados. Eu explico. Existe um órgão chamado Conselho de Guardiões, formado por 12 membros, que tem poder de veto sobre as candidaturas. Nas eleições desse ano foram apresentadas 600 candidaturas, mas apenas 7 foram aprovadas, quase todas formadas por conservadores bastante alinhados ao líder supremo Ali Khamenei. O Ibrahim Raisi, ele é visto como um protegido do Ali Khamenei e talvez até o seu provável sucessor, né? Lembrando que o Ali Khamenei já está com idade bastante avançada e a saúde bastante fragilizada, tá? A plataforma de campanha do Ibrahim Raisi, eu vou falar primeiro de questões internas, são o combate à inflação, à corrupção e o desemprego. Apesar de que vários analistas dizem que ele não explicou muito bem como que ele vai fazer isso, já que é óbvio que para você melhorar a situação da economia iraniana, você precisa atuar na área externa, né? Ou seja, a questão do embargo que o país sofre pela comunidade internacional, leia-se Estados Unidos, especialmente após a retirada de Donald Trump do acordo P5+1. Mas ele fez esse discurso especialmente para o público interno, né? Em relação ao acordo nuclear, ele vai retomar, todos os 7 candidatos prometeram isso, porque isso é crucial para a retomada do crescimento
da economia iraniana. Porém, nós temos aí alguns obstáculos, porque a administração Biden ela já colocou na mesa de que a questão nuclear ela é apenas um primeiro passo. O Biden vai tentar reduzir ao máximo, se não eliminar, esse seria o objetivo final, mas reduzir ao máximo o apoio iraniano a grupos como os Houthis no Iêmen, o Hezbollah no Irã e o regime de Bashar al-Assad na Síria. E isso para o Irã é absolutamente inegociável, especialmente esses dois últimos. O Hezbollah é um asset do Irã no Líbano, tanto como uma projeção de poder do xiismo iraniano, baseado no conceito do Velayat Faqih, né, ou governo do jurista, que é um conceito criado pelo Ayatollah Khomeini, que foi o grande líder da Revolução Iraniana, né, que tem grande penetração, especialmente no sul do Líbano. O Hezbollah, é importante lembrar aos ouvintes que ele não é apenas um grupo armado, ele é um partido político legalizado no Líbano, com cadeiras no parlamento. É um grupo que tem uma força muito grande no Líbano devido às suas obras sociais. O Hezbollah mantém escolas, mantém creches, mantém hospitais, e boa parte do dinheiro para a manutenção dessas obras vem do apoio iraniano, apesar de que o Hezbollah também recebe muitas doações de expatriados libaneses. Em relação à Síria, existe um laço muito forte entre o regime da família Assad, desde da guerra Irã-Iraque até os dias de hoje, e é o único estado com quem o Irã tem uma aliança tão forte, tão duradoura, né? Já são mais de 40 anos que nós temos essa aliança entre esses dois regimes, e, portanto, a gente não vê como que o Irã poderia abrir mão dessa aliança, né? Até porque o Irã precisa da Síria para passar armas e dinheiro para o Hezbollah, e a Síria precisa do apoio iraniano para que o regime sobreviva, tá? Então, assim, é muito importante para a Síria o apoio iraniano nesse contexto. O apoio iraniano foi fundamental, assim como, obviamente, o apoio de Vladimir Putin para que o Bashar al-Assad sobrevivesse, né, após 10 anos de guerra civil. Talvez a única coisa negociável fosse a questão dos Houthis, que não é algo assim tão primordial para o governo iraniano. Outra questão também, que é muito polêmica em relação ao Ibrahim Raisi, é que ele é acusado pela Anistia Internacional de ter supervisionado execuções de dissidentes políticos no ano de 1988, mais especificamente. Ele nega as acusações de ter supervisionado pessoalmente, mas ele não diz que isso foi errado, que isso foi extrajudicial ou coisa do tipo. Ele coloca que havia uma fátua do Khomeini na época que permitia essas execuções de forças antirrevolucionárias. Então, a gente tem uma situação aqui bastante complexa, é difícil a gente ver o que vai acontecer daqui para frente. Eu, particularmente, não estou muito de acordo com essa questão, linha dura versus moderados. Não há uma diferença tão grande assim, é uma diferença mínima, porque todos, como eu já mencionei, né, para que você seja candidato, você tem que estar razoavelmente alinhado com o regime, então não há uma grande diferença entre o chamado moderado e o chamado linha dura. Uma vez que você tem sua candidatura aprovada pelo Conselho de Guardiões, é porque você faz parte do establishment. Mas realmente Ibrahim Raisi foi muito beneficiado pelos vetos realizados pelo Conselho dos Guardiões para que vencesse as eleições, e agora temos que ver como que vão se dar essas negociações com o governo Biden, que já se mostrou que não vai ser um negociador suave, né, com o Irã
especialmente no que tange à atuação do Irã dentro do Oriente Médio, né? As suas proxy wars ali com a Arábia Saudita, Israel, o apoio a grupos armados e tudo isso. Agora vocês vão escutar o áudio da professora Monique Sochevsky e a formação do novo governo em Israel. Quando a gente olha o conflito recente entre Israel e o Hamas, a gente tem que olhar um contexto de eleições e de não eleições, né? Por um lado, a Autoridade Nacional Palestina cancelou eleições que aconteceriam em que provavelmente o Hamas venceria, e a princípio, né, não tiveram essas eleições, mas para o público palestino, o Hamas, em certa medida, é o vencedor, porque demonstrou defender os interesses palestinos, sobretudo em relação à esplanada das mesquitas e Sheikh Jarrah. E no lado israelense, esse conflito está por trás do que seria a montagem de uma coalizão e que, de fato, criaria um novo governo depois de 4 eleições. Israel passou os últimos 2 anos num looping de eleições em que, em grande medida, uma das figuras mais importantes da história política de Israel, Benjamin Netanyahu, estava fazendo de tudo para se manter no poder, tanto por uma autoimagem de que ele é essencial para Israel e que fez coisas incríveis para Israel, em parte verdadeiro, sobretudo quando a gente pensa o papel dele nesse ecossistema de startup, e, enfim, entre outras questões, mas também porque ele está enfrentando problemas com a justiça. E a manutenção do cargo como primeiro-ministro não só poderia, né, manter mais longe as questões com a justiça, como também alguns privilégios de que ele parece gostar bastante. Mas, dito isso, de fato, conseguiu se montar um governo que é um governo que eu brinco que cada dia que passa é uma vitória por ele estar se mantendo, porque são 8 partidos políticos. A figura política, né, que conseguiu organizar, né, quase que um Frankenstein, é o Yair Lapid, né, o líder do Yesh Atid, né, um jornalista muito famoso em Israel no passado, que abandonou a carreira, né, como jornalista, como apresentador de televisão e foi para a política. Muitas pessoas achavam que ele não tinha muito potencial, mas de fato é bastante impressionante como ele conseguiu costurar politicamente, né, partidos, né, como o Yamina, do Naftali Bennett, com quem, né, ele está revezando aí, né, a coalizão desses 4 anos, 2 anos, os primeiros 2 anos, como primeiro-ministro fica o Naftali Bennett, do Yamina, e os segundos 2 anos fica o Yair Lapid, do Yesh Atid. Além disso, tem o partido Kahol Lavan, tem o partido Tikva Hadashah, Yesh Beiteinu, partidos em grande medida, né, da direita, em grande medida de ex-aliados do Benjamin Netanyahu em algum momento da vida, como o próprio Lapid atuou com o Bibi, mas como o Naftali Bennett, em grande medida, né, uma cria do Benjamin Netanyahu. A gente tem o Guido Sar, o Benny Gantz, em grande medida, e o Avigdor Lieberman. Então, 4 partidos da direita, o Yesh Atid no centro, 2 partidos da esquerda, né, o Partido Avodá, que já foi muito tradicional e importante em Israel, né, o Partido Trabalhista, e o Partido Meretz, que é mais à esquerda ainda. E a novidade é que tem um partido árabe, né, o Partido Ram, e traz uma agenda nova também, porque a preocupação do Ram, né, um partido liderado pelo Mansour Abbas, não é exatamente a resolução do conflito israelo-palestino mais amplo, a questão da ocupação e tudo mais. Ele está muito mais preocupado com as questões dos direitos dos palestinos israelenses, né, sobretudo do sul, os beduínos, que têm sérios problemas, né, com, por exemplo, não há os beduínos. Quando Israel nasceu, eram cerca de 20 mil beduínos, né, que eram originalmente árabes do sul de Israel, que eram nômades, mas o tempo foi passando, né, a demografia foi mostrando o seu lugar. Hoje são cerca de 250 mil, e eles não têm conseguido autorização para construção de casas, mas tem que construir casas de qualquer forma. Então, volta e meia, o governo vai lá e destrói essas casas. Então, uma das agendas dos beduínos, né, desses palestinos israelenses do sul de Israel, e que o Ram tem um representante, é exatamente essa questão, a questão de desenvolvimento da economia
dos palestinos israelenses e também de criminalidade que tem entre esse grupo nas aldeias, né, para que o governo, de fato, traga projetos de inclusão, de desenvolvimento e de solução desses problemas. Então, né, esse governo ele é bastante complicado por ter, né, desde o Naftali Bennett, né, que foi CEO dos colonos, né, com uma agenda oficialmente pró-colonos, né, assentamentos nos territórios ocupados, até palestinos israelenses e, em grande medida, muitos falavam, né, eu mesma fiquei com a respiração em suspenso, se conseguiria tomar posse, como é que seria. No final fizeram um juramento, né, chegaram ao governo, um juramento muito complicado, foi uma vergonha, eu fiquei assistindo o dia todo no Knesset, né, no dia 13 de junho, com os parlamentares e mesmo ministros do Likud, né, que estavam perdendo o poder, gritando, não deixaram Naftali Bennett fazer o discurso dele de posse, nem o Yair Lapid, que tinha construído um discurso, né? Ele vem da comunicação bastante interessante, porque todo mundo sabe que o que une esses grupos tão diversos, né, nesse novo governo israelense é o desejo, de fato, a princípio, né, sendo bem sucedido, de tirar Benjamin Netanyahu do poder. Depois de 12 anos no poder de maneira ininterrupta, ele já tinha sido primeiro-ministro nos anos 90 e com uma agenda cada vez mais autoritária mesmo, né? Então, essa nova coalizão, né, se organizou com Lapid, como eu falei, costurando, inclusive abrindo mão, né, ele poderia ser o primeiro-ministro no primeiro momento, né, justamente para poder levar adiante essa coalizão, e ele tinha feito um discurso que depois foi compartilhado nas redes sociais, que era bastante bonito, falando que, né, o que unia, na realidade, era o amor ao país, né, enfim, um discurso um pouco de point, né, de healing, né, de busca por cura, porque o país está muito polarizado em grande medida por conta do incitamento a satá, é o termo em hebraico, que sempre foi uma estratégia muito forte e muito bem sucedida do Benjamin Netanyahu, mas na posse o Lapid não conseguiu fazer esse discurso. Na posse, né, o que seriam 61 cadeiras, né, dessa coalizão, o representante do Ram Al-Hurani, eu acho que é o nome dele, que é beduíno, ele próprio não pôde votar por umas questões sensíveis, então ficou 60-59, muito, muito complicado desde o começo, o juramento e o início desse governo. Já se passam aí mais ou menos 2 semanas, são muitos desafios, eu acho que não esperemos que vá se ter uma busca sincera por uma solução do conflito mais amplo, o elefante na sala, que é a ocupação israelense, que seria um Estado palestino propriamente dito, ou mesmo uma negociação com os palestinos, e também não esperemos que a questão religiosa propriamente dita vá ser um foco. Mas o que une, né, além desse desejo, claro, de tirar o Benjamin Netanyahu do poder a qualquer custo, uma agenda que sim pode ser produtiva, são os interesses econômicos, né, em questões da sociedade, de educação e, sobretudo, de infraestrutura, né? Inclusive, esse, como eu disse, é também de interesse do RAM, né, que é o Partido Árabe que está fazendo parte da composição. O que muitos falam também, isso é bastante interessante, porque quando a gente acompanhou a posse do Biden nos Estados Unidos, eu escutava isso muito no Twitter, lia no Twitter, né? Muitas pessoas falando, gente, que bom que eu não sei o que pensa o presidente Biden, né? Um silêncio. Então, muitos estão falando desse silêncio também que se busca em Israel, né? Para se ter uma busca por uma reconstrução interna, uma cura, né, de tanto ódio dentro da sociedade. O que difere Israel dos Estados Unidos, porém, é que o Benjamin Netanyahu, ele continua no parlamento, ele é líder da oposição. Ele é líder do Likud e está gritando, está fazendo barulho. Inclusive, não saiu da residência oficial como primeiro-ministro, né, na rua Balfour. Então, ainda tem muito barulho, mas um dos desafios dessa coalizão é justamente buscar, né, como eles são representativos, né? Você tem um representante gay, que é o Nitzan Horowitz do Meretz, uma mulher muito engajada nas questões de gênero, que é a Merav Michaeli, do Avodá, enfim, como eu falei, né, um árabe, inclusive tem um ministro árabe também, que é o Safrej do Meretz, que é interessante. Então, por um lado, a construção desse governo, né, inclusive com os ministérios e tudo mais, o que eles buscam é um pouco essa tentativa de reconstrução interna e de que, né, Israel é muito mais do que aquela polarização do Bibi Netanyahu.
Um outro tema absolutamente importante para esse governo, e eu acho interessante, né, que o Naftali Bennett é filho de americanos, né, também teve um papel, morou nos Estados Unidos, né, foi CEO de uma startup lá, é a reconstrução de pontes com a diáspora judaica, sobretudo nos Estados Unidos, que é a diáspora mais importante, né? O Benjamin Netanyahu, nos últimos anos, ele se afastou claramente da diáspora judaica nos Estados Unidos. A gente não sabe o número certo, mas são cerca de 7 a 8 milhões de judeus, tradicionalmente eleitores, né, dos democratas, tradicionalmente judeus reformistas, né, ou conservadores, não são ortodoxos, que, por exemplo, tem uma agenda importante das mulheres as mulheres judias quererem rezar no Muro das Lamentações, algo que os ultra-ortodoxos aliados históricos do Bibi Netanyahu não deixavam. Então, uma das agendas, e que a gente já começa a ver indícios, né, que esse governo tem que lidar e quer lidar, é a reconstrução de pontes com a diáspora judaica, sobretudo nos Estados Unidos, e também com o bipartidarismo, né? Porque o Benjamin Netanyahu ficou justamente, a visão dele era de que esses judeus americanos não são tão impactantes, inclusive que se assimilariam, e que a conexão seria com os evangélicos norte-americanos e com o Partido Republicano. Então isso é muito problemático, né? Tanto porque o Estado de Israel, né, tem essa ideia de representar, ser uma conexão com as diásporas, como também, né, enfim, a gente está falando de um Estado, de interesses de Estado, não interesses personalistas, e tem que, né, jogar com todos os lados. Então, isso é uma coisa interessante desse governo. Aparentemente, houve uma divisão aí, o Naftali Bennett olhando para as questões internas, né, e o Yair Lapid, que nesses 2 primeiros anos está como chanceler, olhando para as questões internacionais, mas os dois estão articulados aí, né, em reconstruir essas relações com os Estados Unidos. Foi simbólico que o Biden demorou meses para ligar para o Bibi Netanyahu, mas de imediato, na mesma noite lá em que ficou claro, né, que havia um novo governo israelense, ele telefonou e mandou mensagens para o Naftali Bennett, reconhecendo e dando, né, enfim, desejando boa sorte, e o Yair Lapid vai se encontrar com o secretário de Estado Blinken semana que vem, acho que na segunda-feira, em Roma. Então é interessante, né, um terceiro ponto aí dos desafios desse novo governo, né, um Frankenstein complicado, mas é a reconexão, a reconstrução de fontes com a diáspora e com os Estados Unidos de uma maneira mais ampla, mais bipartidária. A outra questão, né, enfim, que perpassa também a relação com os Estados Unidos é o Irã, né? O Irã que justamente passou, né, por novas eleições, né? Enfim, o grande inimigo, a forma como Benjamin Netanyahu, né, enfim, se articulou na região, inclusive fazendo, né, enfim, uma postura bastante altiva, por vezes, né, contrária até aos interesses norte-americanos. Agora, com a eleição recente no Irã, esse novo governo, né, as autoridades já declararam muita preocupação, né, com a eleição do Raisi, né, uma fala de que ele é, né, um radical e tudo mais, tem deixado claro, mas o acordo, digamos assim, né, nessas proximidades aí, tentativa de aproximação com os Estados Unidos, de abaixar um pouco o tom e de tentar se articular conjuntamente para lidar com a ameaça que sim, também continua sendo vista pelo novo governo, que é a questão do Irã. Então, né, enfim, entre essas muitas eleições que a gente está vendo na região, de fato não é uma novidade, Israel está num looping de eleições durante 2 anos, mas essas últimas, de fato, levaram aí ao estabelecimento, né, de um novo governo, tem um primeiro-ministro. São muitos desafios, a coalizão, né, é realmente muito sensível o que os une, mas talvez exatamente, né, porque eles sabem que eles precisam um dos outros, sejam bastante comedidos. E eu termino dizendo, né, que muitas pessoas ficaram muito assustadas, né, com Naftali Bennett, no sentido dele ser quase que mais radical do que Benjamin Netanyahu, de falar em anexação, de ter dito que matou árabes, né? Assim como Bibi Netanyahu e assim como Ehud Barak, o Naftali Bennett, ele vem das forças especiais, né, da Sayeret Matkal, que é realmente a elite da elite militar israelense. Mas eu acho interessante frisar, e aí eu tenho acompanhado muitas análises do Anshel Pfeiffer, que é um articulista do jornal Haaretz, que escreveu uma biografia do Bibi Netanyahu e que acompanha essas figuras, e eu fico um pouco mais animada lendo, é que se a gente acompanha agora
tanto o Yair Lapid quanto o Naftali Bennett, eles estão parecendo ser muito mais pragmáticos do que a gente normalmente pensaria, né? Enfim, então, o Naftali Bennett, na realidade, ele é muito errático, né? A gente pode estar testemunhando a terceira vivência profissional dele. Primeiro, como eu disse, né? Ele foi um oficial, né, das Forças Especiais, seguiu, depois do serviço obrigatório, né, serviu um período como comando. Depois ele atuou na área de startup, né? E, inclusive, em Israel, que é um país de startup, ele é tido, as pessoas admiram ele porque ele fez 2 exits. Ele conseguiu vender 2 empresas assim por milhões de dólares e ficou muito rico. E aí a gente tem essa terceira passagem da vida dele, que há 15 anos ele é político, um político muito errático, 5 partidos políticos em 15 anos. Mas o que né, foi muito próximo do Bibi Netanyahu, era um grande fã do irmão do Bibi, né, do Yoni Netanyahu, que é um herói nacional, inclusive o filho mais velho dele se chama Yoni. Mas o que é interessante, e eu estou um pouco apostando nisso, né, do Naftali Bennett, é que apesar dele usar kippah, e é o primeiro-ministro de Israel que usa kippah, que é religioso, ele morou com a namorada antes de casar, ele já teve um tempo que não usou kippah, apesar dele ser oficialmente a favor das colônias, ele nunca morou pouquíssimo tempo em colônia, ele mora em Ra'anana, o que ele está dando muito problema, porque ele não foi para a casa oficial, ele está na casa dele, né? Porque tem 4 filhos, não quer tirar a rotina das crianças, mas os moradores da região estão reclamando muito como isso impactou a vida deles. Mas, enfim, novas eleições, tivemos 4ª eleições, de fato um governo complicado, né? Enfim, na sua composição, mas que aparentemente não vai focar na solução da questão mais ampla. Eu não vejo a curto prazo, né, a negociação de fato, né, para a solução, digamos, né, da questão com os palestinos, a volta dos refugiados, a questão das colônias, o status de Jerusalém, mas sim a lida com essas questões imediatas. O que eu acho relevante, termino falando sobre isso, é que aparentemente, finalmente, vão dar atenção para as questões dos árabes israelenses, dos palestinos israelenses, já que tem um partido deles na coalizão. É isso, acompanhemos, de tédio ninguém morre, olhando, né, para essa região, porque todo dia tem uma novidade. Bom, agora o papo é comigo e nós vamos discutir um pouco o que aconteceu na Armênia. No dia 20 de junho, a Armênia teve eleições parlamentares. Eleições essas que foram antecipadas por conta da grave crise política que ocorreu no país depois da derrota da Armênia no ano passado na guerra contra o Azerbaijão pelo controle do território de Nagorno-Karabakh. Como vocês já escutaram por aí, eu mesmo já falei muito sobre isso em outros podcasts e em outras mídias, no ano passado os armênios foram derrotados na nova fase da guerra de Nagorno-Karabakh. Rapidamente, só para situar o ouvinte que não conhece e nunca ouviu falar sobre a região, Nagorno-Karabakh é uma região de maioria armênia que fica dentro do Azerbaijão. Para os armênios, o território deveria ser parte da República da Armênia e, para o Azerbaijão, o território ele deve ser totalmente parte do Azerbaijão. Por que eu digo totalmente? Porque, de fato, quem controla a região de Nagorno-Karabakh são os armênios. Pois bem, essa situação ela já vem desde o final da União Soviética, mas em 2020 nós tivemos uma grande ofensiva militar por parte do Azerbaijão com o apoio da Turquia, que conseguiu recuperar cerca de 60% desse território para o controle de Baku, capital do Azerbaijão. Isso desencadeou uma crise política gigantesca na Armênia, ameaçando o governo de Nikol Pashinyan. Temos que lembrar que Nikol Pashinyan é o primeiro-ministro da Armênia desde 2018, quando grandes manifestações na Armênia derrubaram o governo Sérgio Sarkisian, presidente, até aquele momento que tentava se tornar primeiro-ministro, e conduziu ao poder Nikol Pashinyan e a sua aliança, o Meu Passo, numa tentativa de reformulação, de modernização da política armênia e uma tentativa de construção de um Estado armênio mais moderno e com características mais democráticas, já que a Armênia, ainda que fosse o país mais democrático do Cáucaso até aquele momento, era também um país com uma oligarquia muito ligada às ex-oligarquias soviéticas que ainda representavam um sério entrave para a democracia e a criação de uma sociedade civil forte na Armênia.
Então, o Nikol Pashinyan, em 2018, ele assume o poder e ele é considerado por alguns um líder fraco, sem experiência, que, portanto, isso poderia representar algum tipo de risco para a situação dos armênios em Nagorno-Karabakh, já que é um território que tem um conflito deflagrado. Pensando na República da Armênia e o Azerbaijão, eles estão em guerra desde o final da União Soviética, e o Nikol Pashinyan era considerado um líder sem experiência militar, sem uma força política, tanto dentro do seu país quanto do ponto de vista da região onde a Armênia está, e, portanto, seria um risco à segurança nacional e à segurança dos armênios, aquela revolução de 2018, a chamada Revolução de Veludo, e o governo do Pashinyan. Pois bem, 2 anos depois, em 2020, o que nós tivemos foi justamente um avanço militar azeri sobre a região de Nagorno-Karabakh. Como eu disse mais cedo, esse avanço fez com que os azeris recuperassem o controle de 60% da região. Isso foi um duro golpe na popularidade do primeiro-ministro da Armênia, Nikol Pashinyan, que acabou cedendo às pressões das ruas e dos seus opositores e convocando eleições antecipadas. Essas eleições, elas foram marcadas pela alta quantidade de partidos que a disputaram. Foram 25 partidos ou alianças que participaram dessas eleições, e todos os ex-presidentes da Armênia apresentaram suas candidaturas ou as candidaturas de seus partidos e alianças. O nome mais importante de todos é de Robert Kocharyan, ex-presidente da Armênia de 1998 e até 2008, e um grande desafeto político de Nikol Pashinyan. Nikol Pashinyan, nos seus primeiros meses de governo, ele se dedicou a tentar imputar culpa a Robert Kocharyan por uma série de problemas que haviam acontecido durante o seu governo. Ele chegou até a ser preso durante os primeiros meses da administração de Nikol Pashinyan. Então há uma rivalidade muito grande entre esses dois nomes. A expectativa de muitos é que as eleições fossem bem acirradas. De um lado, Nikol Pashinyan simbolizando, de certa maneira, uma reforma da sociedade armênia, uma reforma do Estado armênio, ainda que maculado pela derrota em Nagorno-Karabakh, e de outro lado, Robert Kocharyan simbolizaria esse herói de guerra de Nagorno-Karabakh, que ele foi presidente de Nagorno-Karabakh antes de ser presidente da Armênia, e ele simbolizaria uma esperança de uma retomada dos territórios perdidos para o Azerbaijão. Mas, por outro lado, o Robert Kocharyan também tem sob seus ombros uma série de alegações de corrupção, uma série de alegações de violência, repressão, violência política, perseguição política, e de alguma maneira também isso pesou nessas eleições, porque o que nós tivemos foi um resultado final de 54% dos votos dado à coligação do Nikol Pashinyan e apenas 21% dos votos para a coligação de Robert Kocharyan. Então, os armênios, de alguma maneira, deram, através das urnas, através do voto, um recado para os seus políticos. Um recado que o Robert Kocharyan, ele faz parte de um passado recente da história da Armênia que eles não desejam que volte, que é essa Armênia controlada por oligarquias, por máfias, por interesses ligados a pessoas de uma maneira muito individualista e personalista, e que isso deixa sérias sequelas no tecido social e na construção de uma sociedade civil na Armênia. Por outro lado, o Pashinyan, ele recebeu essa votação expressiva por parte de quase metade da população armênia que foi até as urnas, cerca de 48% da população armênia votou nessas eleições, é um comparecimento até na média histórica da Armênia. O Pashinyan, ele recebeu, portanto, 54% dos votos, um recado dos armênios que pode dizer o seguinte: não estamos felizes com a sua condução da política armênia, não estamos felizes absolutamente com a derrota armênia em Nagorno-Karabakh. Nagorno-Karabakh é parte da Armênia, é parte da identidade armênia, é parte da sobrevivência e da existência armênia, mas não queremos um retorno para as velhas oligarquias e as velhas práticas da Armênia, e nós estamos apostando que daqui para frente a sua condução da política armênia será diferente, será mais assertiva, mais firme e falará mais alto contra os nossos vizinhos, que são também nossos inimigos. Então, nesse sentido, o Nikol Pashinyan, ele já está dizendo que esse mandato dele não será mais o mandato da Revolução de Veludo, que teve esse nome por conta de uma transição pacífica, sem derramamento de sangue, para um ambiente mais democrático. Esse mandato será um mandato de aço,
Então, nós já temos uma nota um pouco mais radical nesse sentido do Nikol Pashinyan, pelo menos do ponto de vista discursivo, narrativo, de um aumento, uma subida de tom no que vai ser as negociações e os atos políticos da Armênia, sobretudo no que diz respeito aos seus vizinhos. A Armênia faz fronteira com o Azerbaijão e a Turquia, ambos os países não têm relações com a Armênia por conta da guerra de Nagorno-Karabakh. Ao sul tem o Irã, que está numa situação política também delicada nos últimos tempos, vocês já ouviram a fala do professor Andrew Trauman, e ao norte a Geórgia. Mas o principal aliado da Armênia é a Rússia de Vladimir Putin. Rússia que não faz fronteira direta com a Armênia, mas é, sim, a principal aliada. Então, o Nikol Pashinyan ele foi percebido nos últimos anos, no último ano, sobretudo como um líder fraco, um líder que não teve ali gerência, capacidade de dirigir a crise político-militar que a Armênia estava se metendo, mas que agora tem uma nova chance de mostrar que ele é, sim, competente e que ele pode, de alguma maneira, retomar algum tipo de controle sobre Nagorno-Karabakh ou ter algum tipo de vitória, não necessariamente militar, mas política, diplomática, em relação aos seus vizinhos e colocar a Armênia de novo no rumo do desenvolvimento, do progresso, da democratização. Lembrando que a Armênia, até antes da pandemia de Covid-19 explodir, começo de 2020, a Armênia estava figurando, como uma das economias que mais crescia no mundo e como um dos destinos mais procurados por turistas da Europa e dos Estados Unidos. E com a pandemia, esses dois pontos positivos do governo de Nikol Pashinyan foram sepultados, junto com milhares e milhares e milhares de corpos, seja vitimados pela pandemia, pela Covid-19, seja vitimados pelo conflito com o Azerbaijão. Então, o Nikol Pashinyan em 2021, nesse metade de ano de 2021 que nós temos, e sobretudo a partir de 2022, ele vai ter uma nova chance de mostrar uma nova cara do seu governo, da sua administração, para recolocar a Armênia no eixo do crescimento, no eixo do desenvolvimento e do diálogo com os vizinhos. É importante dizer que a situação ela é delicada e a Armênia ela precisa achar uma maneira de voltar à mesa de negociação com o Azerbaijão para resolver a situação de Nagorno-Karabakh de uma vez por todas de uma maneira negociada, já que do ponto de vista militar a Armênia não tem condições de fazer frente ao exército do Azerbaijão com apoio turco, como ficou provado no ano passado. Ao mesmo tempo, a Armênia precisa aumentar suas relações e contatos com o Irã, parceiro importante ao sul. Também tem suas questões econômicas e políticas do ponto de vista global muito delicadas, que a Armênia ela pode oferecer ao Irã algumas vantagens e pode usar do Irã para ter também algum tipo de vantagem na região do Cáucaso Sul. E a Armênia precisa equalizar as suas relações com o Kremlin, não ser tão dependente do Kremlin, mas também manter o Kremlin em uma distância segura, já que o Putin ele é um principal parceiro do Nikol Pashinyan e de alguma maneira o Putin também está muito confortável com o Nikol Pashinyan no governo da Armênia. Muita gente dizia que o Pashinyan poderia ser anti-Rússia e que o Putin estava punindo durante a guerra por não ajudar a Armênia como poderia ajudar e que o Putin agora apoiaria Robert Kocharyan nas eleições parlamentares, mas não. Eu acredito que o Putin ele está confortável com o Nikol Pashinyan no governo. A Rússia nunca teve uma presença tão forte na Armênia e em Nagorno-Karabakh como nos últimos 2-3 anos, e eu acho que o Putin ele vai continuar a exercer sua influência sobre a região do Cáucaso Sul, tendo a Armênia como principal cabeça de ponte russa na região. Agora, a Armênia não pode ficar dependente da ajuda russa, da escolta russa, e a Armênia precisa encontrar um equilíbrio entre uma postura pró-Ocidente e uma postura afável à Rússia, mas que também não seja dependente, também não seja refém dos interesses do Kremlin. Então é isso, ouvintes. Espero que vocês tenham gostado das análises que nós fizemos. Eu faço mais uma vez o convite para que vocês acessem mundo.com e conheçam todos os podcasts da casa. Também acessem gpom.com.br para conhecer os cursos que nós oferecemos por lá. E eu espero vocês no próximo episódio do Nome Disso é Política. Até lá! Podcast editado por 20 a 20.